Olha, eu embarco exatamente numa série de negativas em bloco de uma imprensa que tenta cada vez mais empurrar uma versão de uma eventual suspeita ou participação da dinastia Bolsonaro em relação a esse crime pavoroso da Marielle. Eu acho, Edgar, que tarefa de jornalista é suspeitar e investigar, sim, mas isso não significa impor goela abaixo uma suspeita no telespectador que tem uma antipatia natural pelo governo. Vamos rememorar aqui ao nosso ouvinte que a Rede Globo fez uma matéria invertendo o lead, reforçando uma suspeita indevida do Bolsonaro em relação ao crime da Marielle, sendo que ele sequer estava lá, entendeu? Desmentindo a própria voz do porteiro. Depois, ontem, o Kennedy Alencar soltou uma nota absurda dizendo que é uma suspeita do próprio Carlos Bolsonaro, que a polícia estaria investigando algum tipo de participação dele, simplesmente porque teve uma discussão entre o Carlos e a Marielle na Câmara. Eventualmente eu discuto com você, eu discuto com o Fefito, mas eu não vou mandar matar ninguém por isso, e eu acho que estabelecer um tipo de suspeita por isso, eu acho no mínimo temerário. Eu acho de fato, as relações da família Bolsonaro e os milicianos é um fato concreto, ela tem que ser investigada, mas ela tem que ser relativizada por algum ponto. Por exemplo, o Flávio Bolsonaro, né? Ele prestou homenagens a hoje pessoas milicianas e investigadas, o Adriano Magalhães e o Ronald Pereira, mas essas homenagens foram feitas em 2003 e em 2004, quando estas pessoas foram presenteadas com medalhas em nome de seus serviços prestados na Polícia Militar. E é importante salientar que anos atrás, inúmeros políticos tinham as milícias em alta conta, inclusive o próprio prefeito Eduardo Paes. Claro, a milícia era vista na época pela direita no país como um braço para além da incompetência do Estado na questão da gestão da segurança pública. Depois, todo mundo sabe o que aconteceu, eles se apossaram com agressividade das comunidades, cobravam por segurança, cobravam por moradia, cobravam por comércio, enfim, eu acho que volto a dizer, então a gente tem que relativizar essas coisas. A reiteração mesma e o destaque nessa história do porteiro cria no imaginário coletivo algum tipo de relação espúria entre a família do Bolsonaro e algum tipo de participação no assassinato da Marielle. Eu acho que a gente tem que se perguntar qual a razão que vão levar essa questão ao paroxismo, falando daquilo que ninguém fala, mas todo mundo pensa. Qual a razão, meu Deus, do Bolsonaro querer matar a Marielle às vésperas de ser candidato à presidência da República? Entendeu? Você tem razões mil para suspeitar do caráter ou da personalidade do Bolsonaro, mas essa não. Seria, no mínimo, uma estupidez. Vamos lá, alguém, Fefito quer se pronunciar? Porque eu acho que eu já falei o que eu tinha que falar sobre o assunto. Eu só acho muito esquisito que a essa altura do campeonato a gente, depois de todo o circo armado, veja alguém voltando atrás da palavra. Além da revelação que você fez, Fefito, quer dizer, da colocação que você fez de ter sido colocado na imprensa, foto do porteiro, ter sido noticiado o endereço, foto da casa, tudo, esse porteiro mora em um dos bairros do subúrbio do Rio de Janeiro, dominado pela milícia. Pois é. E essa questão da criação da milícia, tem relatos interessantíssimos no jornalismo, você pode ir atrás que você vai ter informações a respeito. A milícia lá em 1985, no governo do César Maia, pai do Rodrigo Maia no Rio de Janeiro, era visto como um braço de auxílio aos governantes. Não é de 85, em 2009 mesmo tem declaração do Eduardo Paes falando que a milícia era uma coisa... Mas antes disso, a milícia era vista como um apoio, um braço de apoio, né, aos governantes, porque onde o Estado não conseguia chegar, né, e a milícia era visto como uma coisa boa, e chegou-se onde chegou, né? Com desmandos, venda de TV a cabo, gás, água, e construção, inclusive, imobiliária, né? E foi tomando conta, quer dizer... Tomou conta, inclusive, do tráfico, mas é importante salientar, porque as pessoas falam muito dessas ligações das milícias com a família do Bolsonaro. Essas pessoas homenageadas foram homenageadas quando exatamente prestaram serviço à Polícia Militar, quando não eventualmente participaram ativamente das milícias. Beleza, mas é um dado em conteste, né, Adriano? É um dado tem em conteste. Fotos do presidente, inclusive a informação, esse sujeito que dirigiu o carro. Sim, mas a informação fica turva, diga. O Flávio Bolsonaro prestou homenagem a Marcelo Magalhães, ele prestou homenagem preso. Em 2003 e 2004, quando não havia essa coisa ruim descoberta em relação às milícias, há serviços prestados na Polícia
polícia militar, não nas milícias, não no controle do tráfico, não no controle das comunidades por violência e agressividade, entendeu? Então você tem que relativizar esse tipo de coisa. Mas você vai pôr na conta... E a jornalismo não traz esse tipo de transparência. Mas você vai pôr na conta da imprensa que está relatando um dado que pode ser difícil, né? Ou suspeito, para dizer o mínimo, com relação aos filhos e à família do presidente. Não, a imprensa tem que botar lá. A imprensa não inventou nenhum fato sobre esse assunto. A imprensa não inventou, mas ela destacou um fato. Não, a matéria da Globo, ela trouxe a defesa do Bolsonaro na matéria. Você pode achar que o lead está divertido, mas ela traz a defesa, ela traz o álibi, ela traz os registros da Câmara, ela traz que o Bolsonaro gravou vídeos em Brasília, traz toda a defesa do Bolsonaro. Mas o lead, traz o depoimento do porteiro, que era verdadeiro. Essa discussão. Traz que o caso foi parar no STF por mencionar o presidente, mas que também o destaque da matéria, então não há nenhum equívoco na matéria da a gente é jornalista e sabe que o destaque agora, que a gente faz exatamente... O que nós temos que desconfiar é nessa mudança de discurso do porteiro, que é no mínimo estranha. Uma pessoa que confunde casa 58 com casa 65... Mas podem ser mil coisas. Perfeito. Então, e aí, pode ser mil coisas. A gente não pode fazer relações para um lado ou para o outro. O que eu estou querendo dizer... Deixa eu te responder, Vini, só um segundo. Eventualmente, o destaque que se dá numa matéria é o destaque que fica incluso no inconsciente do telespectador. Se você dá um destaque em relação à declaração de um porteiro que fala que os milicianos foram visitar o Bolsonaro quando ele sequer estava lá, essa é uma mentira. A mentira é o destaque da matéria. Assim como o destaque que se dá ao Flávio Bolsonaro, que teria relações com milicianos, e não explica e deixa lá no fundinho da matéria que ele teria prestado essa homenagem em 2003 e 2004, quando essas pessoas não eram ligadas ou não eram investigadas em relações com milícia, ou foram homenageadas por serviços prestados à polícia e não à milícia, deixa turvo na cabeça do ouvinte, do telespectador, que eventualmente a família Bolsonaro tem relações com milicianos criminosos. Hoje, não é exatamente isso que acontece. O que eu acho turvo é que as pessoas param de se preocupar com o que é fato e o que é indício para se preocupar com o comportamento da imprensa. É sempre mais fácil culpar. O comportamento da imprensa é um fato. E o que está mais imediato. Com relação ao Carlos... continua não discutindo milícia ou relações da família Bolsonaro. A polícia está ouvindo testemunhas ainda, está ouvindo pessoas relacionadas ao Carlos Bolsonaro, sim, aos assessores, porque houve uma discussão forte do Carlos Bolsonaro com o assessor da Marielle na época, e a polícia está ouvindo essas pessoas, está fazendo o papel dela de se investigar. E você acha que a imprensa está fazendo o papel dela quando o Kennedy Alencar fala que existe uma suspeita grave em relação ao Carlos Bolsonaro porque ele brigou com a Marielle? Pelo amor de Deus. A Mônica Bergo colocou isso como se fosse um outdoor. Olha só, descobriram que o Carlos Bolsonaro está envolvido. Quando você pergunta qual seria o motivo, qual a razão para o então candidato presidente Jair Bolsonaro ter interesse no assassinato... É uma hipótese absurda, né? Eu pergunto a você qual a razão, né, teria o porteiro para se enganar duas vezes antes do crime, quando nada ainda estava acontecido. Quer dizer, ele dizer em dois depoimentos que o Queiroz, o motorista ali que conduziu o Rony Lessa para o assassinato, né, iria na casa de Bolsonaro. Teoria da conspiração, se a gente for entrar nessa base, pode ser para defender os Bolsonaro, os milicianos, pode ser que algum, sei lá, esquerdista tivesse subornado ele para alterar o depoimento. Você percebe? Esse tipo de ilação de teoria conspiratória pode levar a gente a 1000 lugares, então discutir isso é simplesmente perder tempo. Vamos em frente. Amanhã é Black Friday, né, gente? Tem um monte de gente comprando pano pra passar por aí. Não tá passando pano pra ninguém. Não é Black Friday. Eu tô queimando. Não, tem um tempo ainda, né, só na outra semana. Olha lá o protesto do Samidana. Eu queimo o pano, Fefito. Eu queimo o pano, Fefito. Vou queimar você todinho. Nossa, querido. Eu tô com medo e tô me sentindo assediado. Peraí, deixa eu ir lá. Vamos lá, deixa eu ir pra Brasília. Vamos ouvir também a opinião do Zé Maria Trindade, tá em Brasília, capital federal, acompanhando a nossa conversa aqui. Zé, bom dia, meu querido, tudo bem? Dias quentes, né? Muito bom dia a todos. Cuidado, viu, Zé? Quem brinca com fogo aqui, você viu o que acontece. Burn me, baby, burn. Olha, Edgar, esse é um assunto que por aqui é considerado que extrapola um simples assassinato e extrapola qualquer possibilidade de um debate apenas na área policial. É preciso discutir isso politicamente, já há um entendimento por aqui. Há defesas de que esse seja um crime federalizado, seja investigado aqui pela Polícia Federal e julgado pelos tribunais superiores. Mas familiares e amigos da vereadora Marielle e do motorista Anderson não querem a federalização. Sim. Entendem que o assunto está se encaminhando bem no Rio de Janeiro.
Agora, a denúncia que vocês falam aí contra a família Bolsonaro, ela é difícil de ser defendida por eles, porque é uma denúncia implícita e sem fatos concretos e apenas fica aquela sombra, né? Exato. Primeiro, a reação considerada exagerada do presidente Jair Bolsonaro à publicação da matéria do Grupo Globo, né? A reação dele foi muito forte. É evidente que não há denúncia explícita contra o presidente, mas há a possibilidade ali de que familiares do presidente estejam ali ligados, próximos a esse grupo que matou a Marielle, isso não há dúvida. Sobre o Porteiro, eu fui por duas vezes fazer entrevistas na casa do presidente Jair Bolsonaro, conheço o condomínio ali na Barra, e eu sei que um condomínio, ele é conhecido pelo porteiro. O porteiro sabe exatamente quem mora em cada casa, sabe exatamente qual é o carro de cada morador e conhece os moradores pelo nome. É o trabalho dele ali, cara crachá, cara crachá. Exato. Então, dificilmente ele iria se enganar. Então, esse é mais um ponto obscuro durante todo esse processo, nesse processo todo aí que está muito esquisito. Se chegou ali às pessoas que existem provas técnicas que executaram e faltam os mandantes. E repito, que fica sobre a família Bolsonaro, e isso é uma covardia, uma denúncia sem possibilidade de defesa, que é esta sombra, esta possibilidade, esta publicação hoje do Kennedy, né, de que trabalha a polícia. Isso é um jeito de escrever, e a gente conhece muito bem isso, que cabe em qualquer matéria. Quer dizer, a polícia não descarta nenhuma possibilidade. É sempre essa declaração. Então, se eu disser que existe a possibilidade do céu cair, a polícia vai dizer, olha, nenhuma possibilidade está descartada. E existem coincidências ou não coincidências, mas então é isso que faz este desentendimento, esta possibilidade de denúncia sem um fato concreto e, portanto, sem possibilidade de defesa. Quer dizer, a família Bolsonaro não pode se defender. Não pode se defender porque não tem nada de concreto, alguma coisa denunciando ou ligando a família diretamente ao crime. Ô Zé, é exatamente isso que eu tentei me fazer entender no meu comentário. Não existe possibilidade descartada. Aí você pega um jornalista e pega uma dessas possibilidades não descartadas e a coloca como destaque. A polícia não destaca pelo fato de o Carlos Bolsonaro ter brigado com a Marielle, a hipótese dele talvez, quem sabe, ter sido um dos mandantes do assassinato dela. Aí você coloca uma hipótese absurda e coloca como destaque, como lead. É esse que é o problema que eu tô atacando em relação à imprensa. Você estabelecer por parte de uma suspeição ou antipatia pessoal em relação ao governo, uma acusação absolutamente leviana e ser partilhado isso em redes sociais e criar nisso, no imaginário das pessoas que leem esse tipo de notícia, exatamente um clima de suspeição. Então não deveríamos reportar, hein, gente? Não é reportar, é destacar. Não deveríamos mostrar nada. Destacar uma afirmação leviana, não é não reportar, é reportar todas as possibilidades, não uma só em detrimento de quais não estão sendo reportadas? Todas estão, Adriles. Quais são todas? Mas sempre foi assim. Essa é a linguagem. Esta é a linguagem da imprensa, sempre foi assim. Mas é uma linguagem assim absurda. Que se faz. Não é, é a linguagem. Não é. Vamos lá, deixa o Zé. A escolha do destaque. Vai lá, Zé, vai lá. Peraí, gente, vai lá. Olha, é porque é o seguinte, existem vários veículos de comunicação, eu costumo dizer que a censura anterior era impedir a publicação. E existe uma censura nova, inventada recentemente, que eu estou detectando, que é a obrigação de se publicar algo, inclusive a obrigação de publicar algo dado por outro veículo. Sim. Por que tal veículo não publicou? Seria a mesma coisa de você exigir que uma montadora de veículos monte um veículo que é de outra montadora, quer dizer, é obrigatoriedade. Por que você não fabrica tal carro assim que faz sucesso no Brasil? Então existe agora uma coisa que eu não sei exatamente o nome, que é mais grave do que a censura, que é a obrigatoriedade de publicar algo, ou seja, um modelo. E isso não existe, cada jornalista é único e cada veículo de comunicação é único também. Zé, então eu acho que existe sim essa dificuldade de defesa, porque é uma acusação implícita, mas esta sempre foi a linguagem
de todas as matérias. Mas é uma acusação. Só o seguinte, espera aí, Adrilho, só o seguinte, não é porque não vem uma acusação aí no caso do Carlos. Existe um dado colocado na imprensa por um jornalista que a Polícia Civil não descarta essa possibilidade, baseado ali na relação dos dois, então, vereadores no Rio de Janeiro e embates ali na Câmara, dos seus assessores, tudo. Quer dizer, você tem uma vida pregressa toda, que é o pano de fundo da família. A vida pregressa é um embate? Não é justificativa para acusar uma pessoa, o fato dele ter uma relação, do filho Renan, se eu não me engano é o nome esse, ter namorado a filha do Rony Lessa, ele ter saído em foto com o Elcio Queiroz, que foi o motorista ali acusado de dirigir o carro no crime, o Flávio Bolsonaro ter feito homenagem, dado a medalha Tiradentes, se eu não estou enganado. E não só ter feito homenagem, ao Marcelo Magalhães, Marcelo Magalhães, que está foragido, que estava preso na ocasião. Feitas em 2003, 2004, quando era policiais empregado militares. a filha, a mãe desse sujeito que está foragido no seu gabinete. Quer dizer, a relação da família com milicianos é evidente, está aí, é escancarada. Antes deles serem milicianos ou serem investigados, agora devemos colocar isso tudo para baixo do tapete, talvez em perspectiva sim, mas para baixo do tapete não, a imprensa está aí para mostrar. Mas está mostrando tudo, o problema é exatamente a questão do destaque. O destaque pressupõe uma intencionalidade às vezes. Você tem toda uma imprensa que tem uma antipatia crônica em relação a esse governo. Isso é fato, Edgar. Pelo amor de Deus, isso é fato. Vamos lá. Ô Zé, obrigado pelas informações. Bom trabalho para você em Brasília, meu camarada. Um grande abraço. Muito bem, vamos seguir. É isso aí. Vamos seguir, Trindade.